Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Traz ao programa hoje meu querido amigo Omar Ferri, que está aí com o livro pronto, Do Populismo à Cleptocracia. Para o Paulo Sérgio, que apresenta com brilho Pampa Debates, dedico as minhas duras, porém sinceras palavras que o livro contém. Para ti. Com prazer eu te dou meu livro. Até um beijo aqui. Obrigado. Primeiro livro que eu dou. Estou recebendo em primeiro lugar. Eu estou te dando um beijo porque eu te amo, sabe disso, né? Como é que está a tua esposa lá que está? Tá bem, hoje ela já caminhou uns 10, 15 metros, respira ainda com traqueostomia, mas passa horas e horas respirando sem auxílio de aparelho nenhum. Ela está nos assistindo agora? Não, eu levei uma televisão ontem, mas ontem ela estava na UTI, hoje está na sub-UTI. E na sub-UTI não podem assistir televisão, senão ela estaria nos ouvindo. Mas está melhorando todos os dias um pouco. Estou com muita esperança que ela se recupere e muito bem. E vai se recuperar, que bom. A sessão de autógrafos é terça-feira. É terça-feira na Câmara de Vereadores, a partir das 18 horas de terça-feira. Sabe que eu vou chegar depois, lá das 18. Eu estarei lá, embora já tenha o livro autografado, mas eu preciso dar para um grande amigo meu o teu livro. Tudo bem. E eu convido os demais componentes. O cara que foi contra o governo de Getúlio, aquele populismo que, enfim, entrou o mar de lama, então acho que deve estar enquadrado aqui também. Mas tu sabe, Paulo Sérgio, que nós sempre divergimos, há anos nós estamos divergindo com relação ao governo do Getúlio Vargas. Há um mar de lamas que o Lacerda inventou e que, na realidade, ele, pessoalmente, foi um cidadão honesto acima de qualquer suspeita. Mas tu fala disso aqui, não? Não, eu não entro nesse detalhe. Eu apenas cito o Getúlio Vargas, logo no início do livro, como um dos presidentes que preparou o Brasil para uma nova época industrial, né? Saindo daquele ruralismo antiquado e obscurantista do tempo da República Velha. Então eu elogio o Getúlio Vargas, elogio o Juscelino Kubitschek, elogio o Jango, elogio aquele de Minas Gerais, que foi um grande presidente aquele do Real, do Plano Real. Amaro Franco. Menciono com alguma satisfação até pelo que o regime militar fez em matéria de estradas e pontes, e aí eu paro. E aí eu entro nas administrações duas do PT. Bom, agora vamos lá. Eu quero a dedicatória do livro aqui, muito bonita. Maria Helena, doce amor de minha vida. Os anos vieram nos contagiar e seguir o seu rumo para a infinidade dos tempos. E eu sempre te amando sem hesitação. Teu amor comanda meus sentimentos. Eu sou reflexo arrebatado pela beleza diáfana de tua ternura. Te amo, Maria Helena. Bonito, hein? Para tua esposa aqui. Um grande abraço, Maria Helena. Parabéns. Muito obrigado. Pena que nós vamos ter que debater muito o teu livro aqui depois das eleições. O teu livro é político, né? Tem conotações aí. Do início ao fim, do primeiro ao quinto, invertido. Quem apresentou o livro foi o Luiz Coronel. E disse que ele até me compara com o padre Antônio Vieira naquela vontade de atacar aquilo que estava errado. Padre, tu não tem nada, tu nem acredita em Deus? Eu sou ateu. Alguma objeção quanto a isso? Mas te comparar ao padre Antônio Vieira... Mas e não fui eu, foi o Luiz Coronel. Todo mundo erra, o Coronel errou. Leonardo Lamac. Tudo bom, Paulo? Nosso presidente do FEBRAC. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, uma satisfação estar de volta ao Pampa Debates com amigos tão queridos, Cassiá, César Pacheco e o querido Omar Ferri.
a quem eu também parabenizo pelo livro e desejo que a Marilena se recupere o mais rápido possível. Estarei lá na terça-feira te dando um abraço, Félix. Muito obrigado, E Leonardo. vem cá, e eu gostei do garbo daquele desfile lá em Santo Ângelo, hein? Estive, César Um Pacheco. garbo de ave de rapina, aquele teu, hein? Estive lá em Santo Ângelo, no feriado Farroupilha, Cassiano, e desfilei na avenida... Ano passado foi na 7 de setembro, esse ano foi na Marechal, que é o desfile tradicional lá de Santo Ângelo. Marechal o quê? Marechal Floriano Peixoto. Ah, Marechal Floriano. É. E foi muito legal, muito bom o desfile, muito bonito o desfile lá, muito bem organizado. Foi com bastante antecedência, né, doutor? Marechal, calma, eu já vou te apresentar. Ele não só- foi, só foi deixa- quinta o desfile ele e na concluiu terça ele já estava lá. o desfile. Foi na quarta-feira, o feriado foi na quinta, né? Sim. Aí fizemos uma tertúlia lá na quarta-feira de noite, com a turma de uma música gaúcha melhor do que a outra, e aí na quinta-feira desfilamos. Tivemos o prazer de pré-inaugurar tua casa lá na Referencial. Eu soube, Lá em Guaíba. eu vi as fotos, grande grupo lá em Guaíba, e não sei, já usaram a casa? Podiam já usar. Não, né? mas já andei pela casa, já Provada, Paulo? senti o que será aquela casa. Maravilha. Maravilha. Vai ter uma lareirinha ali pra gente. É uma lareira de 2x2. Isso é uma casa, Tigre, um latifúndio. É uma loucura que ele está fazendo na casa. Seu projeto foi da doutora... César Pacheco. Tá ótimo. Não, ele não tem um arquiteto em casa. Ele tem uma grande arquiteta em casa. Parabéns, ô Leonardo. Obrigado. Mas, cara, passou o quê? Rinçagem, anil no teu cabelo? Tá azul? Não, Paulo, você... César Pacheco. Não. Eu só uso um shampoo, né? Até posso falar a marca aqui? Shampoo? Da L'Oréal de Paris, um Eu shampoo sei. para cabelos grisalhos, para tirar aquele amarelado do cabelo, né? A coisa mais feia é já ter cabelo branco. E usar um cabelo branco amarelado, que parece sujo, então fica feio. Então esse shampoo te embranquece. É um shampoo para cabelos grisalhos da L'Oréal de Paris. Eu pensei que era aquele Pablo Odonho. Aquele que se tornou blue. Né? Não, mas vamos refazer a história. Não foi ele, foi a... Ele quem? Essa pessoa que tu falou aí. Tá, e quem foi então, se não foi essa pessoa? Foi uma amiga minha. O que? A Tânia vai ouvir, a Tânia vai pensar. Você está vendo o programa. A tua esposa. Foi a cunhada do Paulo Odoni. Bom, então tá. O doutor Paulo Odoni, que teve, olha aqui, um dia ainda a história vai reconhecendo Paulo Odoni, que se não fosse ele, não teríamos Arena do Grêmio. Um homem extremamente corajoso, ele deu um peitaço fantástico, e se não é ele, não existiria Arena. Deixa as represálias políticas, os debates políticos, os enfrentamentos políticos esportivos, mas isso tem que tirar o chapéu para ele. Ele bancou a Arena e fez a Arena. Convenhamos. Se não fosse ele, não teria sido a Arena. Eu estou dizendo isso. Concorda, Garcia Carpes? Em partes. Mas Qual é as partes que tu concorda? eu acho que a coragem, sem dúvida, não pode tirar dele. Inclusive a Assembleia também, eu era deputado, aquela área era cedida ao Marfé. Quero que a sua esposa tenha uma boa recuperação. Muito obrigado. Estamos torcendo todos lá, Mike, um abraço. Era cedida aos padres lá, tinha uns campos de futebol ali É e o tal. Círculo Operário. Eu participei de Círculo toda... Operário. E a Eu Assembleia... era vice-presidente 4 anos Exato. do Grêmio na época da Arena, a construção da E Arena. foi doado, Foi bem orientado pelo doado em 69 pelo Hildo Meneghetti para uma instituição, uma universidade, que aconteceu em parte e depois passado para o Grêmio numa troca. Aí a instituição essa recebeu outra área na Zona Sul. Então houve, sem dúvida, uma relação muito boa nesse sentido. Mas eu acho que o Paulo Odoni tem mais virtudes, Paulo César, do que erro aí nessa verdade. questão. A gente tem que fazer justiça. O tempo... Vamos acabar com exato. isso. É igual o Ronaldinho. O Ronaldinho é a maior estrela, a maior expressão do Grêmio. Tu vai no mundo inteiro, quando lembra do futebol brasileiro, é Pelé e Ronaldinho. Sim, sem dúvida. Então, pra que esse ranço aqui em Porto Alegre contra o Ronaldinho? O traíra? Convenha que traíra, essa bobagem. Não tem nada de traíra. Até porque... Pô, vamos parar com isso. No meu entender, o Grêmio não faz a meia-culpa. Aí eu acho que foi o erro do Odoni, foi o Ronaldinho. Mas não foi bem assim. O doutor Sérgio Neves, eu fui presidente do sindicato, fundador do sindicato. O doutor Sérgio Neves era um dos advogados mais importantes do Rio Grande do Sul naquela época, na legislação esportiva.
E a FIFA não permite que um jogador faça um contrato de 5 anos. Quando chegou no terceiro, o Dr. Sérgio Neves, com toda a sua expertise e conhecimento está falando jurídico. Depois, na volta. Sim, não, mas aí, eu acho que Ricardo Von Tobel, que fez as negociações, o Ricardo Von Tobel, ele isenta o Ronaldinho, já falou para mim várias vezes isso, já no ar, já disse isso. Ele isenta qualquer responsabilidade do Ronaldinho na não vinda Sim, mas dele. o que eu quero dizer, Paulo, é que não foi o Ronaldinho tão assim que saiu do Grêmio. A lei desportiva possibilitou. Houve um erro jurídico do Grêmio na interpretação. Dirigente no Grêmio que perdeu o jogador. Que o contrato era juridicamente perfeito, que o Ronaldinho não sairia do Grêmio. Quer dizer, tem que fazer uma... E depois continua entrando dinheiro pro Grêmio com as transações que ele fez. Convenhamos. Mas que se perde um ídolo, por mais que se queira, o Ronaldinho é um dos maiores ídolos do futebol brasileiro lá fora. Com ele aqui. Paulo Sérgio, então eu vou te explicar. Eu era do Grêmio, participei do jurídico também. Quem fez a última foi na gestão do Cacalo. O último contrato do Ronaldinho foi nós que fizemos, foi por 3 anos. Eu tenho até os valores na ponta da língua. 5, tá vendo? Não, era 3 anos. Nós fizemos... Essa é uma discussão. Aí perdemos a eleição para o presidente Guerreiro. Não, eu fiz um contrato, então eu posso te dizer, sei até os valores. Eu me lembro que ela queria 250, foi 120 de luvas. O primeiro ano foi 20 ou 25, 35 o segundo e 50... O presidente Guerreiro ganha essa eleição e começa a montar aquele time da ISL. E nunca procuraram o Ronaldinho ou para dar um aumento, que não é proibido, tu chamar o jogador e refazer um contrato, quando já tinha mais de 1 ano o contrato, podia fazer um novo contrato com ele, trazendo jogadores aí, 2 argentinos, cada um ganhando 1 milhão por mês, e o Ronaldinho ganhando 30 mil por mês. Eu acho que houve um erro, não procurar ele antes e tentar fazer um acordo. Quando falam isso aí, eu tenho mais ou menos essa tua ideia, eu tentei uma aproximação em 2010, quando eu era vice-presidente da CREF, trouxe o Assis e trouxe o Ronaldinho lá, para tentar fazer uma aproximação. Eu sei das coisas internas que aconteceram, chegaram a escrever livro dizendo que o Ronaldinho não iria. Só que na hora que deviam procurar ele, estava naquele fervor da ISL, pegaram e davam 1 milhão para um, 1 milhão para outro. Era fácil, o salário no Grêmio naquela época era fácil, porque tinha a ISL que bancava, até a ISL quebrar. E o menino que era a prata da casa, que todo mundo sabia, que nós tivemos um baita de um trabalho. Sérgio Vasquez ajudou muito nisso também. Eu, Cacalo e Sérgio Vasquez conseguimos fazer esse contrato. E esse contrato poderia ter sido renovado. O próprio Assis foi várias vezes lá pedir aumento e não deram bola para ele. Então, quer dizer, o erro não foi só de um lado. Agora, quando o presidente Paulo Odoni quis trazer ele e ele não veio, aí sim, aí eu cheguei ali, aí não tem mais condições dele voltar a Porto Alegre. Voltar para participar de Grêmio. Ele não consegue andar na rua em Porto Alegre, não. Não consegue andar na rua, mas que preocupação. Ele anda na rua o mundo inteiro em Porto Alegre. Mas não, Porto Alegre não. Preocupação. Ele se viabilizou em Porto Alegre. Diga isso. Olha aqui, o Ricardo Von Tobel contou toda a história. O Ricardo Von Tobel ia lá, negociava um negócio e tal, acertava, daqui a pouco vazava para a imprensa. Quem vazava... tu sabe quem fazia vazar. Vazava para a imprensa. E vazava para a imprensa. É claro, os caras estão numa negociação. O Assis, que é irmão dele, procurador dele, tinha um produto na mão. Ele está negociando o que é melhor para o cara. E escolheu o que era melhor, que era o Flamengo na época. Agora, condenar o jogador por isso, pelo amor de Deus. O Ronaldinho hoje, depois do Pelé, é o jogador mais conhecido no exterior. Onde tu vai, só se fala no Ronaldinho. Onde tu vai? No mundo. Para tu ver como ele não teve esteja. inteligência, que ele é o mais conhecido no mundo e não consegue viver na cidade dele. Porque a cidade ele nem quer viver aqui, tio. Bom, mas não consegue nem viver na cidade dele. Perguntar para ele se ele quer viver aqui. Ele se comunica muito mal. Tu tem razão nesse aspecto. Mas ele viaja pelo mundo inteiro e é reconhecido. O Ronaldinho é um guri que todo mundo gosta dele. Mas se comunica muito mal. Onde tu vai, todo mundo gosta dele. Ele tem um encantamento pessoal. Todo mundo gosta dele, então não vamos fazer isso com ele aqui. Pode a torcida do Grêmio aí, que é conduzida por lideranças como César Pacheco e Leonardo Lamáquia, achar que eu estou errado e daqui a pouco nem eu posso ir na rua por causa disso aí. Não, tu pode ser. Mas tu está errado sobre isso. Não estou errado, não estou errado. Não estou errado. Vamos recuperar e fazer para um jogador que foi cria do Grêmio, se criou lá dentro, com pai, com família, gremista, com tudo. Se formou e se consagrou no Grêmio e ajudou muito o Grêmio, difundiu o Grêmio no exterior. Ele nunca falou do Grêmio, Paulo. Nunca falou do Grêmio no exterior, nunca vestiu uma camisa do Grêmio.
Nunca fez nada nem pelo Grêmio. precisava Nunca fez falar, nada. mas por que absolutamente. precisava falar? Nós temos vários exemplos de jogadores do Grêmio que saíram daqui, como o Lucas Leiva, como agora o Arthur e outros. Conhecidíssimos do mundo. Não, mas eu estou dizendo de jogadores que levaram o nome do Grêmio para fora. O Ronaldinho não fez nada. O Lucas Leivas levou o nome do Grêmio para fora e o Ronaldinho não. Ninguém conhece o Grêmio pelo Ronaldinho. Tá, não, conhece, mas conhece não por obra dele. Vamos fazer justiça ao Ronaldinho. É isso que eu peço. Vamos fazer justiça. O tempo vai fazer. Pode ser. Pelo amor de Deus. Mas na minha ótica... O Ronaldinho não tem o pé dele na calçada do fama do Grêmio, por favor, né? Convenhamos. E apagar a história. É a mesma coisa que mudar o nome da Avenida Castelo Branco. É a mesma coisa que tapar o nome do Lamarca lá no Colégio Militar. Querem agora apagar a história do Grêmio? Banindo o Ronaldinho da história do Grêmio? Convenhamos. Como queriam fazer com o Tesourinha quando ele voltou do Vasco, foi jogar no Grêmio. Porque o Tesourinha foi pro Grêmio. Que é isso? Convenhamos. Mas vamos falar de coisas boas agora. Sabor irresistível, vocês já estão me irritando mesmo. E qualidade que ele irritou todo mundo e transfere a culpa para nós. O programa começou a meu, né? Por que não te cala? Eu não sou, porque eu não sou Maduro, nem o Chaves. Sabor irresistível, qualidade que vão te surpreender. Experimenta, viu? Tu que gosta, as melhores linguiças e salsichões da Castro. Comi agora, domingo passado. Vou levar na próxima reverencial, já prometi lá. Tá fechado. Vou levar linguiças da Castro lá. Tanto a calabresa, como a caseira, como a mignon. Vamos fazer um festival lá. Eu acho. Perfeito, tá fechado. Está disponível em toda a rede Zafra. É qualidade desde 1960. E é muito bom mesmo. E aí, minha gente, isso, que beleza, né? Acordar é sempre bom. Cremers informa, a Justiça Federal manteve a nulidade da resolução da Agência Nacional de Saúde, a ANS, que permitia a troca de informações sobre pacientes entre as operadoras de plano de saúde. A medida da ANS foi anulada por violar o sigilo médico, a privacidade e a intimidade dos usuários de plano de saúde. Cremers, estado de alerta pela saúde. Pacheco, tu sabe mais do que ninguém, grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à taça de cada um de nós, através do trabalho minucioso que a Vinhos do Mundo faz, importando de Mendonça, do Vale do Colchagua, do Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões onde estão os mais diferenciados rótulos, ali está Vinhos do Mundo. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja de vinhos da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. Por telefone, todo mundo oferece o melhor investimento para o seu dinheiro. E na vida real? O que é na vida real? Na vida real, a nossa instituição financeira quer que os seus investimentos se multipliquem e que a sua região se desenvolva. É assim que as coisas funcionam. No cooperativismo, investindo aqui, todo mundo prospera e vence. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. E vamos aproveitar, né, aqueles que estão com problemas de saúde, aqueles que precisam se prevenir contra os problemas de saúde. Nós vamos ao quadro Saúde com a doutora Raquel Campani, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina. Pois da equipe do Dr. Gilberto vem a doutora Raquel Campani. Fale, doutora Raquel. Boa noite. Me chamo Raquel Campani e sou oncologista do Instituto Kaplan. Junto com outros oncologistas, formamos um grupo liderado pelo professor Gilberto Schwartzman. Estamos sempre em busca das atualizações na área da oncologia, visando sempre oferecer o melhor tratamento aos nossos pacientes. Recentemente, participamos do Congresso Americano de Oncologia Clínica, o maior e mais importante evento na área da oncologia. Podemos assistir diversos estudos que trouxeram avanços dos mais variados no tratamento do câncer. O assunto mais comentado foi a imunoterapia, que já mostrou grandes resultados em algumas áreas e promete trazer ainda mais novidades nos próximos meses. Para saber mais sobre esse tipo de tratamento, consulte seu oncologista. Obrigado, doutora Raquel. Olha, isso é para vocês. Oi, Paulo Sérgio. Aqui é o Carlos Esteio.
esta bela mesa de coxinhas que vocês estão apresentando é a mais legítima representação da extrema-direita, o atraso do Brasil. Mamaram na ditadura e agora estão aí. Abraços. Não mamaram, né? Isso A esquerda não mamou nada também. Eu nem nascido era na ditadura. Quem diria que seria chamado de extrema-direita, de coxinha, hein? O homem que colheu cana em Cuba, né? Que conheceu Fidel Castro pessoalmente. Isso foi invenção O quê? de cortar cana em Cuba. Foi invenção minha? Foi invenção do então Paulo tá bom. Pinto. Agora, conheci o Fidel Castro pessoalmente, conheci o Che Guevara pessoalmente, conheci o Pedro Miré pessoalmente, conheci o Abel Santamaria pessoalmente. Conheceu o Camilo Grandes Cienfuegos. líderes. Camilo Cienfuegos já tinha morrido já quando tinha foi. morrido. O avião já tinha dele caído. O avião já tinha caído. Sem gasolina. Só não acharam nenhuma peça, né? E já disse 1000 vezes e vou repetir hoje aqui. Os fatos e os acontecimentos e as ideologias imperantes em certa época da história têm obrigatoriamente de serem analisadas de acordo com os contornos da época. Eu fui para Cuba, totalmente solidário à Revolução Cubana. Che Guevara, para mim, era um herói. Fidel Castro era herói. Né? Expulsou as multinacionais americanas que transformaram parte de Cuba numa espécie de cabaré dos Estados Unidos. Lutavam pela como é que a gente, por todos os homens igualmente, resolveram terminar com o analfabetismo em Cuba, quiseram criar uma outra sociedade mais humana, mais cristã, mais compreensiva, sem exploração, sem expoliação. E depois de 24 anos... Quando tu acordou... Eu voltei... Não foi propriamente... Começa... Porque quando não há eleição e nem reeleição... Então. Termina em ditadura e termina em autoritarismo. Foi o que aconteceu no Brasil de 1964 a 79. Se eles tivessem feito logo eleições e deixarem as populações participarem do sistema, da atmosfera democrática... Não tinha eleições em Cuba. Não teve. Claro que nunca teve. Todas elas foram comandadas como... mas teve eleições. Teve eleições. A eleição cubana é o seguinte, eu sei porque eu estive em Cuba também, tenho Você cópia da também? Constituição Nós cubana. tivemos. Eu também tenho. É um único partido, e precisa de autorização dos tu líderes quer para entrar no 35 partido e para partidos? concorrer. Não, quero 2. Tu quer 2. E vai falar mal do governo em Cuba. Boa noite, Paulo Sérgio. Por que a tua opinião prevalece a dos outros convidados? Não podem ser diferente da tua. A tua opinião tem que ser sempre a opinião correta. Isso é um programa de pluralidades. A opinião de todos tem que ter o seu valor. Cleiton Mello. Vou explicar porque eu estou com a razão. Vou explicar. Só por isso. Além de estar com a razão, se a gente discordar, ele não nos convida mais. Tu acha então que o Ronaldinho tem que ser crucificado? Claro que sim. Tu fizeram isso com Jesus e está todo mundo arrependido. Não. Estamos falando do Ronaldinho. Não bota Jesus no meio. Mas eu posso fazer a comparação que eu quiser. Tá bem. Mas o Ronaldinho tá Em Porto Alegre, o Ronaldinho está crucificado. No resto do mundo, ele está idolatrado. Por culpa dele. Ele é idolatrado no resto do mundo inteiro. Ok, mas ele que se Agora, em enganou. Porto Alegre, Ele que se na aldeia do Passo Certo, que aqui tudo é o Passo Certo, né? Aqui em Porto Alegre tudo é o certo. Bom. Rio Grande do Sul, não é? Então... Somos certo. Esse telespectador que falou da mesa de coxinhas, eu gostaria de lembrar para ele, onde é que deu certo uma ditadura de esquerda? Não deu em lugar nenhum. Quando caiu o Muro de Berlim, pergunta que lado que foi. Pois é, já não é mais, não é comunismo lá. Não, eles já estão... Quantos partidos tem lá? Já que estão falando, quantos partidos tem lá? Só deixa eu terminar meu raciocínio. Aonde? Na Alemanha Oriental, fugiram todo para a Alemanha Ocidental. Não foi o contrário, todo mundo quer fugir. Por que houve essa invasão no Brasil agora de venezuelanos? Todo mundo quer fugir para um lugar onde acha que tem liberdade, que tem concorrência. Mas a maior imigração do mundo são os chineses. Mas a China é uma ditadura Estados Unidos, em 1919, já proibiu, porque aquela superpopulação deles, quase 3 bilhões lá, o pessoal, em 19 já os Estados Unidos fechou a imigração para os chineses, porque não conseguia manter o que tem de chinês. Cada lugar que tu vai nos Estados Unidos, São Francisco tem o bairro chinês, Nova York tem o bairro chinês, Miami tem o bairro chinês. Todos os lugares têm o bairro chinês. É que nem gremista. Tem gremista, é que nem no Rio Grande do Sul, tem gremista para tudo que é lado aqui.
A questão dos coxinhas. Coxinha foi um movimento momentâneo, tá? E não dá para comparar conosco. Foi só até derrubar Dilma. Nós temos histórias que cometeu um erro bárbaro que é a história. Depois das eleições nós vamos falar aqui. O que os coxinhas criaram de mal para esse país, tá? Um momento grandioso, mas sumiram das ruas. E sumiram da história. São jovens que não querem fazer história para o futuro. E naturalmente acabaram beneficiando um lado. Hoje nós estamos pagando caro, porque não teve continuidade aquele movimento. E os que substituíram, eu já disse aqui, mas não quero falar, o Paulo Sérgio está vendo nas manchetes toda hora que eu já disse, que ele ficou bravo comigo, da corrupção, mas depois da eleição... Eu fiquei bravo contigo? É, que tu estava agradando muito alguns governos aí, mas depois da eleição nós vamos falar com mais propriedade, com mais tranquilidade. Diga de passagem, se fala que não pode falar aqui. Qual é o teu partido? Qual é o teu partido? Qual é o teu partido? O que tem que ver? Quem foi o presidente agora está sendo investigado, que a Polícia Federal bateu por lá. Testemunha, eu disse aqui, devia ter tá preso. O problema é que é isso aí. Eu disse aqui, chegando infinidade esse meu presidente, são eleitorais. Que esse meu presidente devia ser preso, eu disse aqui. Para o senhor prefeito, por amor de Deus, mande limpar o centro da cidade. Embaixo do Sulacap chega estar com mau cheiro de tanta sujeira. É verdade. Já que o senhor foi eleito com nossos votos, por favor, colabore com o nosso bem-estar. O Cassiá, vereador de Porto Alegre, pressiona o prefeito, Cassiá. Obrigado, Salete. Posso falar? Vai deixar? Só não fala em política. Não, eu não vou falar, nunca falei aqui, até respeito muito. Política, não devo falar respeito aqui. Muito. O que eu ia dizer é que muitos não respeitam. Tem colunista dando opinião sobre política no jornal. Tem gente da esquerda dizendo que não dá opinião, mas dá opinião. O que eu quero dizer de Porto Alegre? Essa semana, e o Paulo Sérgio aqui, quem me acompanha nesse programa aqui, ali por final de abril, início de maio, eu dei uma ideia ao presidente da Câmara que liberasse antecipadamente um valor. Tá? O prefeito não quis naquela oportunidade, mas essa semana ele aceitou. A Câmara devolveu, ontem, está devolvendo 15 milhões de reais. Ideia que esse vereador quer melhor ideia do que isso. Esperar o final do ano para devolver, Paulo Sérgio. Então nós esperamos que com esses 15 milhões ele comece a melhorar a nossa cidade, que realmente é uma vergonha. Ninguém anda mais no centro que eu. E eu ando envergonhado no centro, que eu me dou com todo mundo. Tem lojista lá que tinha, Paulo Sérgio, para ter uma ideia, 4 containers na frente da vitrine dele. Olha, foi um parto para nós tirarmos. Passou 3 semanas, para tirar 3 containers. Container de quê? Container de lixo. De lixo? De lixo, uma vergonha, uma sujeira. Aí eu te pergunto, se tu leva 3 semanas para tirar 4 containers de lixo, tu vai resolver os problemas da cidade? Pelo amor de Deus. Paulo Sérgio diz para o Omar Ferri que o Rogério Mendelski, que falou hoje no programa na rádio, que ele plagiou uma frase dele que está no livro, Vanderlei de Cachoeirinha. Sim, eu inclusive telefonei para o Rogério Mendelski e pedi até autorização para usar uma frase que ele escreveu no Correio do Povo. Ele disse para mim, com muita honra, pode citar. Querido amigo. Mas tu registrou a autoria? Registrei, sim, senhor. Bom, então não plagiou. Não plagiei. O Rogério é um querido amigo, ele não faria nunca isso com ele. Não plagiou. Tanto que eu estou declinando os nomes. Eu telefonei para o Rogério Mendelski, disse para ele que eu ia citar com relação às invasões das fazendas aqui no Rio Grande do Sul, que ele muitas vezes registrou nos artigos dele o que estava acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. E eu citei. E parte da mídia quietinha, né? Inclusive a autoridade não agiu como deveria agir. Então eu citei uma frase dele, o Rogério criticava e sempre criticou essas invasões de fazendas no Rio Grande do Sul, criticou sempre os sem terra, que eram os tonton-macutes do Lula. Tudo bem, Paulo Sérgio, diz para o Cassiá que somos do tempo que ele debatia com o Sadi Schwartz, na rádio e na TV Pampa. E pedes para o Paulo Sérgio que convide o Marum de novo para debater contigo, o André de Cachoeirinha. Cassiá apanhar de novo? Não, mas o Paulo Sérgio não reconheceu até agora. Até agora está pipocando notícias da mesma situação que eu falei, da corrupção do país. Mas depois das eleições nós vamos falar sobre essas corrupções. Claro, barbaridade. O que vem de assunto político a gente não pode falar, nós estamos sob a égide da lei eleitoral. Aliás,
Ô, Leonardo, nós temos que fazer uma luta para mudar isso aí, né? Essa lei eleitoral, nesse período... Tem toda a razão, ela inclusive, sobretudo pelo que o Cassiá falou. Eu tenho visto em vários meios de comunicação falando. Eu vejo capas de jornais do centro do país, até jornais nossos aqui, que falam coisas que prejudicam campanhas. Histórias inventadas, às vezes, histórias que não têm pé nem cabeça. Direcionadas para prejudicar algum outro candidato. Não podemos citar, né? Mas a gente sabe quem é. Então, revistas nacionais, que hoje aparecem também na internet, fazem capas. E depois vai cobrar de quem? E a própria decisão do ministro Lewandowski, hoje do Supremo Tribunal Federal, liberando a entrevista com o ex-presidente que está preso, ela... Sim, mas ele vai dar dentro da cadeia? Imagino que sim. Com as grades ali, bonitinho assim? Imagino que sim. Eu gostaria de saber. Imagino que sim. Ou ele vai sair para fora? Não, acho que vai dar dentro, né? Dentro da carceragem da Polícia Federal. E essa decisão sinaliza no sentido de liberdade de expressão. Se a liberdade de expressão, ela tem que ser plena, né? Claro. O Ronaldinho é do mundo, o Grêmio é do Rio Grande do Sul. O Grêmio nem estádio tem, joga na arena. Mexeu com a beleza. Eles são arrogantes, se acham os maiores clubes do Brasil, que jogam de clubes que jogam nas suas casas. O Ronaldinho, símbolo do Brasil, e tem uma história fantástica em todos os países do mundo. Nelson Cunha está dizendo aqui. Leva para o Inter, Nelson. O Cassiá... Leva lá para o Inter. Aqui o Jair de São Borja também, fazendo alusão aqui ao Cassiá. São Borja é a terra do nosso querido amigo. Pode responder. Nossa gloriosa. Hein? O Ronaldinho é do mundo, o Grêmio é do Rio Grande do Sul, ele está dizendo aqui. Não, o Grêmio é campeão mundial. O Grêmio é campeão mundial. Olha, isso é coisas que não se discute mais. Como dirigente, nós até temos que nos abster de torcer. Como torcedor, de discutir. Como torcedor, a gente pode até discutir, mas é uma discussão infindável, né? Vamos ver os títulos aí, vamos ver esses grandes jogadores que estão hoje no mundo, estão na seleção. É aquela tradicional briga da dupla Grenal, né? Um quer ser melhor do que o outro. Eu acho que a última goleada, eu era vice-presidente, nós colocamos 5-0. Então, para acabar com esse negócio aí, 5-0, faz tempo que não dava e o Grêmio ganhou 5-0. Tá? Dia dos Pais. Dia dos Pais de 2016. Boa noite. Sobre o assunto da permuta da área da Arena do Grêmio com o Círculo Operário por área na região sul de Porto Alegre, parece que a troca foi desvantajosa para o Círculo Operário e seus alunos, pela área e pela localização. Houve alguma compensação nesse sentido, César Pacheco? Sim, houve. Então eu vou dizer o seguinte. Primeiramente, nós não tínhamos uma construtora para fazer a arena. Nós fizemos uma concorrência, porque quem ia fazer a arena do Grêmio, inclusive o projeto é de um português, tá? O projeto da arena, ele inicialmente fez a arena para o Olímpico aqui, né? E a empresa de Portugal teve um problema, não pôde fazer, e nós começamos a procurar terreno. E alugamos um helicóptero e andamos Porto Alegre toda procurando terreno e chegamos na arena ali, onde é a atual arena. Procuramos os padres e não conseguimos negociar. Nesse meio tempo foi feita a concorrência, a OAS ganhou e aí passamos todas as diretrizes para a OAS. A OAS, como num passe de mágica, conseguiu negociar com os padres, né, do Círculo Operário, conseguiu negociar com o CTG, conseguiu negociar com a escola, conseguiu, na época, se não me engano, era governador Ieda. E nunca foi dito que foi um mau negócio. Nunca foi dito. E não temos nenhuma ação. Não temos nada questionando isso também. Ali eu lembro, eu estava comentando hoje, era 12 campos de futebol, aquilo lá sábados à tarde era lotado. Se criou o entorno da arena. Quando eu fui ver lá, quando nós fomos, eu, o falecido Carioca, fomos ver, não tinha, só tinha a Vila Farrapos ali. Melhor amigo do Polodoni. E a gente viu, não tinha. Quando o Grêmio botou aquela bandeira lá, fincou a pedra fundamental, no outro dia começou a crescer o entorno da arena. É uma coisa que não tem como não se fazer. Era a zona mais degradada da cidade. Era uma zona. E aí apareceu, fizeram casas, houve muitas invasões e tal. Então eu acho que o problema todo da arena hoje é o entorno da arena, né, que a prefeitura prometeu fazer dentro do caderno de encargos e que não está sendo feito, talvez seja por falta de dinheiro. Já quero te dar uma notícia, então, nós aprovamos essa semana na Câmara, a Nogbauer ali, está faltando, eu acho que uns 1.000 metros, 800 metros,
foi colocado naquele empréstimo que a prefeitura tirou de 120 milhões, que a Câmara aprovou. Foi colocada essa obra para ajudar naquele sentido. Sim, não é ajudar o Grêmio em si, vai ajudar Não, a toda cidade, aquela população em torno da cidade. a região, claro. Sem dúvida. Isso é bom. Mas é uma região que era degradada, ou seja, era uma das piores regiões da cidade. A chegada da arena ali mobilizou. Se tem ainda partes que não foram complementadas, futuramente vão ser. É que deu depois daquele problema da OAS, que todo mundo sabe, nível nacional, né? E aí prejudicou, sem dúvida. Agora, aqui vamos, para não esquecer, eu morei lá. Eu moro aqui em Teresópolis, pertinho. Quando eu passo no Olímpico, César, me dói É uma tristeza. Eu morei um ano ali. Olha, uma praça aquilo tem uma história, né? Do futebol gaúcho brasileiro. Abandonado, aquilo dói na gente. Eu me lembro das finais, naquela época o dirigente sentava no banco, e várias vezes eu sentei no banco junto com os jogadores de futebol. Então, finais, nós estávamos ali, treinamento no campo. É uma tristeza passar ali e ver aquele abandonado, parece um coliseu romano invadido. E isso que o Grêmio mantém 8 ou 10 guardas lá para não haver invasão. Mesmo assim, eles vão lá. César, de quem é hoje? É do Grêmio. É do Grêmio, a área? Do Grêmio. O Grêmio não Enquanto entregou. Não fizer a transação. Enquanto não fizer a transação, né? O doutor Lamarca, que é o nosso diretor jurídico lá, deve saber mais do que eu hoje. Nós, no início ali, era a troca de chave. Eu não entendo até hoje por que autorizaram a começar a demolição. Porque o Grêmio poderia usar aquilo ali. Claro. Poderia usar. Por exemplo, agora vai ter a Copa América, essa Copa aí que vão usar a Arena do Grêmio. Pelo que eu saiba, a Conmebol requisita o estádio. Eu não sei se o Grêmio vai poder usar para jogos. Tem essa informação aí. Não tem. Então, vai ser vai ter jogos lá. E acho que demora 1 mês e meio, 2 meses. E a Conmebol ou a CBF, quando requisita o campo, fica sob a direção deles. Não é a direção da Arena nem do Grêmio. Então, se o Grêmio tivesse... O Estádio Olímpico dava para fazer o Campeonato Gaúcho ali, tranquilamente. César, nessa tua linha, vou te dar uma ideia. O suplementar que nós treinávamos, e que era uma maravilha para o torcedor ali, por que você não recupera aquela aí, faz um convênio com a Secretaria de Esporte do município e usa aquele campo? Boa ideia. Eu te dou essa ideia. Boa ideia. Ajuda até, quero estar junto, porque não tem cabimento. Vou levar o presidente Romildo, aquilo ali abandonado, Aliás, não vai dar vida. Eu passei ali agora, o gramadinho suplementar tá a coisa mais linda. Tem que só cercar, botar os goleiros. Só tirar as goleiras. Tem uma limpadinha ali agora, dá para enxergar bem. Né? Exato, isso. Olha que Paulo Sérgio, o senhor está muito boneca. Achando-se dono da verdade nas colocações do Cassiá. Limite a mediar o programa. Limite a mediar o programa. Paulo Roberto Thomas. Eu sou debatedor aqui, tio, eu não sou mediador. Parabéns pelo programa. Cassiá não te dobra para o ditador do programa. Apesar da tricolagem tua, um abraço. Não. Ele conta a minha de Cachoeira. Agora eu vou contar, Mário. Eu tive o privilégio, Paulo Sérgio me deu a oportunidade de entrar aqui na Pampa como comentarista. De 99 a 2006, fui funcionário da Pampa. Tu vem aqui eu conosco. Participei vários programas nós tínhamos o melhor programa de debate, me desculpa, os outros do estado do Rio Grande do Sul. Né? Virando a mesa, os homens de preto. Impressionante. Eu até hoje ando para o interior do pessoal. E aquele programa, Cassiano? O Paulo Sérgio inventou, numa oportunidade, num Grenal, Romário, colocar 2 comentaristas. Ele fala de mim lá que eu chorei em Cachoeira. Agora eu vou falar dele um pouquinho. Mas um fato pitoresco. Ele convocou 2 comentaristas, eu e ele, um Grenal. O Cristian caiu na área e o nosso saudoso Roberto Brown, que eu tenho, com muito descanso e aquela inteligência maravilhosa. Grande narrador. Levou a primeira entrevista para o primeiro comentarista. Paulo Sérgio, foi pênalti ou não foi pênalti? E o Paulo Sérgio, pênalti, claro, bababá. E aí, Cassiano, foi pênalti? Não foi pênalti, se atirou. Nunca mais o Paulo Sérgio convocou 2 comentaristas. Romário. Uma história pitoresca e bonita. O que faz e bonita. Um amigo meu. Quem é que faz assim, Leonardo? E bonita. Quem é o nosso amigo que faz assim? Quem? Está do meu lado aqui. Eles querem fazer... Paulo, avisa aí, levei meu filho 2 vezes na Arena do Grêmio. A arena não lota porque as pessoas não conseguem chegar lá e sair com tranquilidade. O acesso é muito ruim. O prefeito decepcionando. Engenheiro Vinícius Copp está dizendo aqui. Não, nos jogos que tem muito público demora um pouco, mas nos jogos que não lota,
Não é difícil o acesso. Mas parece que esse problema está no Ministério Público também, né? Sim. É bom informar, né? Claro, a questão do Ministério tem um comprometimento da OAS de fazer obras no entorno e ela não cumpriu. Uma empresa que já não é mais a fez mesma, teve força. Isso, está em recuperação judicial. O embrólio é grande. Paulo Sérgio, podem ganhar de 5-0 ou mais, mas o Inter ganhou um Grenal por 11-0. O juiz mandou anular 5 gols, resultado 6-0. E na inauguração do Olímpico, e no último Grenal, o Inter levantou as 2 taças. Eduardo de Cachoeira. Puxa o 10-0 aí, puxa o 10-0. Já que foi 10-0. Se eu não chamar lá 1903, o Inter foi 1909, se não me engano, que foi fundado o Inter, né? Pouca gente sabe que foi uma dissidência do Grêmio também, né? Que aí fizeram, 6 anos depois nasceu. É um clube mais novo, mas é um clube grande. Ninguém tira a grandeza do Internacional. Ninguém vai falar assim como torcedor. Eu acho que é um clube grande, que merece respeito, como o Grêmio merece respeito. Eu acho que também não podemos ser atacados da forma, às vezes, como atacam a gente. Eu acho que o Rio Grande do Sul está bem servido de clubes. E 2 belíssimos estádios. É verdade. 2 arenas. É difícil de ter. Os 2 clubes fizeram, né? E se a arena dizem que não é do Grêmio, o do Internacional também não é dele, porque existe uma série de formas jurídicas aí, de contratos que nós temos. Isso é rivalidade, faz parte da rivalidade. E nós temos que obedecer. Né? Mas dissesse bem, os 2 sem dinheiro público. Os 2 sem dinheiro público, né? Então é importante isso aí, né? Somos os únicos no país em relação às obras da Copa. Bom, nós estamos em plena vigência da lei eleitoral, pouca coisa a gente pode falar. Mais uma em si, porque é um fato, né, foram as declarações em Uruguaiana, na fronteira do Rio Grande do Sul, do general Mourão, com referência ao 13º, né, que literalmente um fardo para o empresário brasileiro, segundo ele. Né. Ele citou o exemplo da mochila e citou o exemplo de por que as empresas vão mal no Brasil por essas coisas. Mas foi desacreditado pelo candidato à presidência da República, o Bolsonaro, né? E cancelaram a agenda dele. Como é que se sente o general Mourão nesse momento, depois desse fato? Que ele diz que a leitura foi errada das pessoas que retiraram de... Mas ele não pode ser ingênuo. Tu é um homem de imprensa. Eu, por militar 39 anos no futebol, fui obrigado a sempre estar junto com a imprensa. E às vezes tem colocações que tu pensa que vai ser recebida de uma forma e fazem de outra forma. Eu acho que não estava no contexto a declaração dele. O Jacques Wagner pediu em 2005, 2006, o término do 13º e ninguém não houve essa repercussão. A repercussão está havendo por causa da eleição. O certo seria pagar semanada ou quinzenada. Porque o mês, nós temos na realidade, Estados Unidos faz contrato por 1 ano ou faz por semana. Tem 2 coisas. 15 dias. Sobra 3 dias do mês. César, não é te interrompendo, mas abrindo parênteses aí no que tu está afirmando, o direito que ele tem de dizer, eu defendo, eu sou pelas liberdades, defendo o direito dele, tem que pensar como quer. Bora não seja certo. Bora não seja certo. Pode. Dentro do contexto. Muita gente pode achar dentro que não seja certo. Mas no momento de definição política, as pessoas estão decidindo o voto. É certo ele fazer isso? Era o que eu ia dizer. Fora de um planejamento da campanha do partido que ele está defendendo? Se certo ou não, nem sei, mas estrategicamente é um erro, um equívoco. Mas aí temos que olhar também o lado bom. Ele, por desconhecer, não teve maldade para dizer, porque jamais, e é isso que parece que nós estamos falando aqui, numa campanha, mas tu dizer uma coisa dessa, soa mal no ouvido das pessoas. Não, vai tirar direitos trabalhistas. Cassiar. Então, me parece que foi ingênuo nesse aspecto, sem conhecimento. E logo o capitão comandando o general, inverteu-se as coisas. Mas nesse momento o capitão tem razão. Eu não diria só que ele tivesse sido ingênuo. Eu acho que ele foi um pouquinho mais do que isso. Ele deixou que a gente soubesse o que corre por dentro do pensamento dele em relação a certos dispositivos da consolidação das leis do trabalho. Ora, o 13º salário e férias, ele mencionou esses 2 fatos.
É um instituto jurídico trabalhista que já se integrou nos sindicatos, nos operários, nos trabalhadores deste país. Foi uma luta fantástica ocorrida há mais ou menos 30, 40 anos atrás. Um deputado federal do Rio Grande do Sul chamado Floriciano Paixão, que todos vocês conheceram, e um deputado federal do Rio de Janeiro, foram os dois que se uniram para que o Congresso Nacional aprovasse o 13º salário. E foi bem-vindo. Eu acho que nós não podemos esquecer essa massa de trabalhadores que luta contra todas as dificuldades de vida, né? E ainda são acusados injustamente de movimento de massa de comunistas. Eles lutam pelo direito deles, nós temos que ter essa consciência que eles são gente como a gente, que o Brasil tem que lutar pelo bem-estar social e pelo bem público, e eles fazem parte disso. Eu acho que ele demonstrou uma faceta muito autoritária, falando como ele está falando, e principalmente numa área assim que aceitava. Desconhecimento também nesse aspecto da Constituição. Tanto que ele foi desautorizado pelo próprio candidato a presidente. Imediatamente. Quer dizer, Paulo Sérgio, ele errou. Isto é indiscutível. Mas vamos ver assim, ó, eu não defendo corte 13º, está na Constituição, Floriciano Paixão foi um grande deputado. O artigo 7º Mas se você for ver, para quem recebe é bom, para quem paga é ruim. Justamente, que fim do ano, tu tem os mesmos impostos, tem as mesmas coisas, e tem mais do 13º. Não era melhor incorporar esse 13º em todos os salários, pagar mensalmente isso? Eu tenho a impressão que isso resulta em benefício da economia, né? Porque esse 13º é consumido no fim do ano, os presentes mas de os Natal, outros, se estou aumentar, dividir por 12 o 13º e incorporar no salário. Dos produtos, em consequência, das próprias empresas. Mas incorpora no salário, quer dizer, tu não tem aquela borrada. Eu tive empresa... César, nós temos uma questão trabalhista assim muito heterogênea. Tá? Às vezes se fala mal, por exemplo, do funcionário público. Tá? Ele não tem fundo de garantia. Não se fala. Tá? Da iniciativa privada tem e ele não tem. Mas tem estabilidade no emprego que praticamente o trabalhador não tem. Não dá para ter uma compensação. Licença-prêmio, nome, né? Sim. Não tem mais. Não tem mais, eu acho, Paulo Sérgio. A maioria não tem. Mas essas coisas tem que, através do diálogo. Tempos mudaram, a CLT já foi mexida algumas vezes. Então, mas tem que ser dialogado, não pode ser assim, ó, tira. Porque as pessoas se programam. O dinheiro na economia gera riqueza. O próprio empresário que tu disseste aí, que pode ter alguma questão desfavorável, é o que se beneficia com esse dinheiro. O comércio, hoje o comércio é que mais emprega no país. Cassiá, está no meu livro. Tudo que a gente mais ou menos mencionou, ou falou, ou discutiu aqui, está aqui no meu livro. E também esse problema do trabalhador e do dono da empresa. Sim. Nós temos que admitir que a estrutura socioeconômica e financeira hoje em dia tem o patrão de um lado e o trabalhador do outro lado. E o Pasqualini, há 50 anos atrás, tinha razão quando ele dizia que patrões e operários têm que viverem com harmonia e têm que se entenderem. Eu não vejo outra saída para isso. Ou nós não podemos massacrar o trabalhador, porque é ele que está construindo este país. E assim como os sindicatos não podem massacrar a empresa, porque essa empresa gera renda e emprego. Mas na economia moderna, nos dias atuais, eu acho que já tem muito disso, sabe, Ferri? Que bom. Eu acho que já há um conceito de que se tu não tiver um trabalhador motivado, bem remunerado, bem tratado, tu não vai conseguir atingir teus objetivos, seja na indústria, no comércio ou no serviço. E eu acho que ele falava, Paulo Sérgio, num contexto, e não estou justificando, porque eu acho que o equívoco... Ele é um homem inteligente, ele não O equívoco de ter falado especificamente no 13º e no terço de férias é um equívoco, porque estas são cláusulas da própria Constituição Federal, lá no artigo 7º, mas ele falava num contexto de dificuldade que o empresário e a empresa têm hoje, que o empreendedor tem. Ele estava falando para os empresários. Desde o pequeno. A burocracia, e na CDL de Uruguaiana, a burocracia, a alta carga tributária, a dificuldade e o tempo médio de se abrir uma empresa. Esse é um contexto que tem que ser revisto. Porque o Cassiá disse bem,
Sem empresas não tem tributo e não tem emprego. Então nós temos que estimular o empreendedorismo cada vez mais no Brasil, como é nos Estados Unidos. Agora, especificamente em relação a esses direitos, não tem como mexer nisso. O general errou. Tanto é que o próprio candidato à presidência da República entendeu que ele errou. Isso aí não tem como defender. Os próprios colegas generais dele estão considerando que ele errou. Foi um equívoco. Claro que o empresário está enfrentando uma época anômala, trabalha 5 meses por ano para pagar impostos, etc. Mas não devemos esquecer que também os trabalhadores vivem esta crise e que 50 milhões deles estão devendo, estão pendurados. Devendo, quer dizer, eles estão numa situação financeira quase degradando. Todo mundo pede. Além disso, temos mais uns 50 milhões que vivem do Bolsa Família. E eu me pergunto, então, não adianta alcançar dinheiro para eles e pagar o Bolsa Família sem que o governo faça um planejamento acessório que colabore com a saída para esta crise que nós estamos todos enfrentando. Não adianta dar dinheiro. Tem que dar dinheiro e tem que abrir frentes de trabalho, e não só frentes de trabalho. Instituições que ensinem o trabalhador brasileiro pelo menos um emprego, a tecnologia e uma série de coisas que, enfim, o estudo e a cultura. Tem que se levantar isto nesse país para que ele progrida. Se eles conhecessem a fruta jabuticaba, eles entenderiam que muitas das frutas vivem grudadas no caule e a produção zero. Ele esqueceu de olhar para ele mesmo. Felipe Oliveira está dizendo aqui. Olha, eu sou funcionária pública, só dando um espacinho para o telespectador. Sou funcionária pública, o vice-presidente, o candidato a vice-presidente, fala da retirada do 13º salário, mas os políticos do judiciário têm 14º salário. E o que falam disto, os participantes que estão aí? Ele tem razão. Seria para todo mundo se fosse tirar o 13º, não seria só para... Cheguei tarde porque estava assistindo a entrevista do candidato à presidência Bolsonaro, a Carla. Paulo Sérgio, as declarações de Namolão e do escolhido para o Ministério da Fazenda, com declarações desastrosas, pode ter colocado a candidatura para o recuo. Está dizendo Luiz de Canoas. Está falando do Paulo Guedes, né? Paulo Sérgio, por favor, pergunte ao Marferro onde encontra o seu livro. Paulo Roberto Thomas. Olha, quem está publicando é a editora AGE, que é do Ledur. Eu tenho a impressão que agora ele vai fazer, depois da sessão de autógrafos, o lançamento em todas as livrarias, ou pelo menos em algumas livrarias do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, depois não. Nas melhores casas do ramo. Tá certo. O Marferro, chamaram nós de coxinha. Sim. Mas o teu livro fala muito do Getúlio, que coincidentemente da minha terra. Quando há necessidade, fala. Exatamente. Ao qual eu disse aqui na oportunidade, Paulo Sérgio, que às vezes não tem a mesma opinião para os dois lados. Ele se referiu aos militares, que poderia ficar o nome, que era um ditador, mas que Getúlio também era ditador. Eu disse para ele que, não, mas também ditador e eleito pelo povo. Sim, claro. Também. Claro. Então, o melhor momento que o Brasil viveu da industrialização e principalmente da economia foi com Getúlio. Sim, mas era a que as pessoas não querem no mundo todo. Exato. Né? Pegou a época da Revolução Industrial no mundo, não foi? Também tem isso, claro. Não, o Getúlio que fez a Revolução Industrial no mundo. Eles fizeram o que Getúlio está fazendo aqui no Brasil. Eles copiaram, o americano copiou o que o Getúlio está fazendo aqui. Agora, como ele é irônico, como ele é irônico. Olha aqui, antes disso, venha provar, fazer um convite. Viu? Não deixou nós falar. Deu opinião e partiu para o comercial. No ponto final tu fala. Venha provar as delícias do Bistrô Varietá no Hotel Blue Tree Towers, na Borges de Medeiros. Além de pratos à la carte, você pode optar pelo buffet do chefe com antipastos, saladas e muitos pratos especiais criados por ele. O Bistrô Varietá é o espaço perfeito para almoços e reuniões. Fica aberto de segunda a sexta-feira, das 12 às 14h30 e das 19 às 23 horas. E no almoço você pode escolher entre o buffet e o à la carte. No jantar, somente o à la carte. Você ainda conta com conforto e segurança do estacionamento com manobrista. E o interessante é que é apenas R$10. Bistrô Varietá no Hotel Blue Tree Towers, na Borges de Medeiros, 3120. Vamos agora com Gimo, qualidade comprovada, ao ponto final.
Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. Vamos começar contigo, então, com essa que está tão indócil ali no partidor dos militares. Não, o que me aproveitar a oportunidade, quando se fala do Getúlio, hoje, na época de hoje, se quer comparar com essa esquerda que está aí. Não tem nada que ver. Getúlio foi um latifundiário que conseguiu unir o capital e o trabalho. Coisa dificílima no mundo. Tá? Então, quem não conhece a história de Getúlio, não pode falar de Getúlio, comparar com ditadura, um homem que saiu no braço do povo, eleito pelo povo, que quebrou aquela política de café com leite no centro do país, de São Paulo e Minas Gerais, que industrializou esse país. E que depois da ditadura foi eleito na primeira eleição em 6 estados como senador ou deputado federal, e em 3 como senador. Eu não posso aceitar que esquerdistas que estão quebrando o Brasil se comparem a Getúlio. Pelo amor de Deus, por mais que não goste, mas Paulo Sérgio tem que reconhecer. Tem alguns presidentes da ditadura que deram certo, outros não deram. O Getúlio foi ditador pela possibilidade de quebrar a política café com leite e industrializar o Brasil, mas a sua economia nos períodos, o Brasil teve um crescimento exuberante. As pessoas esqueceram que se eu falar alguma coisa errada, não, eu concordo plenamente com tuas ideias. A respeito do getulismo, do trabalhismo, do pasqualinismo, do brisolismo e do janguismo. César Pacheco. Tem que lembrar que o Getúlio se suicidou, né? Foi ao suicídio lá no Palácio do Catete. Mas eu acho que... Isso não é para qualquer um. Tem uns que não têm coragem de se suicidar. Eles se comparam tanto com o Getúlio e não fazem essa... Quero ver. Bom, tem tantos candidatos aí, são 11 ou 12 candidatos, cara, falam besteiras, falam cada coisa e não tem um destaque na mídia, às vezes, né? Quer dizer, existe assim uma linha atrás de um... a linha toda atrás de um candidato. Não pode falar nada errado. Eu acho que o general é uma pessoa inteligente. Eu acho que ele não poderia falar isso aí. Eu acho que não falou no sentido que quiseram dar, tá? Mas ser empresário no Brasil é difícil. Hoje, chegava o fim do mês, quando eu tinha a minha loja de vinhos, chegava o motoboy do meu contador lá com uma pilha de DARFs e guias de pagamento. Era de doer, Paulo Sérgio. É de doer. O negócio não é fácil. Tem que dar uma taça. Hoje, a maioria do pessoal quer estado grande para dar emprego para os camaradas, né? Os camaradas... Então, eu vou te dar aqui o teu chá Sanitas, como Getúlio. Vai me acalmar um pouquinho. Cassear também, você não... Paulo Sérgio, os funcionários da Assembleia da Câmara agradecem. Eu dou, elas ficam maravilhosas. Elas me vêm aqui, cadê o chá, café? Ô, Cassia. Café? Cadê o chá? Café? Aí eu digo assim, tá aqui, o Paulo Sérgio mandou. Vai na Panvel e compra, tá? Isso, vai na Panvel, vão querer comprar. Chá de fundo. Eu dou lá para eles. Compra, tem lá. Isso aí, o chá Sanitas. Mas o pessoal adora. O pessoal adora. Paulo Sérgio, como sempre, bom não sei o que aqui. Tu és contra a ordem e disciplina, lamentável. Eu não sou esse cara. Eu trouxe aqui o Bolsonaro aqui há 2 anos e tanto atrás. O Geraldo Mourão, a primeira entrevista bombástica que ele deu foi aqui, fardado. Ele e o Streck aqui no programa. Então eu não sou contra ninguém. Eu sou a favor do melhor. Né? E vou votar no melhor. Tá entendendo? Não sei nem quem foi que escreveu isso aqui. Não teve nem coragem de botar aqui. Bota o nome, não há problema nenhum. Não, mas é que é bravo tu falar para quem tu não sabe para quem tu tá respondendo, é bravo, né? E depois não sabe. Nós estamos aqui apresentando, botamos na nossa cara. Somos coxinha e botamos a cara aqui. E eles escrevem e não botam o nome, quer dizer, aí não dá. Dá uma colher, deixa. Mostra a capa que nós não mostramos ainda. Neste livro aqui... Mostra para lá, ô Mário. Um dos capítulos deste livro se chama O Pior Negócio do Mundo. E eu falo sobre a aquisição da refinaria Pasadena. E disse várias vezes aqui neste programa que o prejuízo do Brasil seria de 700 milhões de dólares até 1 bilhão e uns quebrados. Pois hoje... 3.400. Hoje a Folha de São Paulo diz: Petrobras pagará 3,4 bi aos Estados Unidos. Petrobras não, quem está pagando é o povo brasileiro. Claro, mas é evidente, por isso, quando o empresário sofre da situação de anormalidade, são por causa dos erros crassos, espantosos, estúpidos do governo. Olha aqui. Além disso, a nossa companhia Petrobras foi multada em 933 milhões de dólares.
por causa daquele problema que houve com vigarices, com aquelas ações da Petrobras. Vamos ao Leonardo Lamarck, esse é o ponto final, Leonardo. Tá, me cortou, né? Eu não posso. No final do programa agora, no teu minuto, tu quer que tenha... Tu falou todo o programa e não dá pra deixar pra gente. Minuto final, viu, Mário? Viu como é que é? É isso aí. O ponto final, Paulo, é conclamando a todos os telespectadores. Eu não sei se eu estarei na semana que vem aqui no programa, e nós temos as eleições no dia 7. Então, conclamar a todos para que façam um voto absolutamente consciente, busquem se inteirar das propostas, principalmente dos candidatos a deputado estadual, deputado federal e senadores, porque nós precisamos também de um parlamento absolutamente adequado. Não podemos focar apenas nos candidatos aos cargos de governador e presidente da República. Como a OAB tem dito numa campanha que tem feito, o voto não tem preço, o voto tem consequência e, portanto, eu aproveito esse minuto final para conclamar a todos que olhem com muito cuidado e façam uma escolha certa no dia 7. Aqui estão os jetons de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Aniversaria hoje a agência de publicidade, a Merplan, da nossa Gimo. Um braço ao Palocon, foi ontem o aniversário da Merplan. Aniversariando hoje também a Tereza Collor, olha, o Carlos Otaviano Brenner de Moraes de aniversário, o Marco Aurildo Prates da Cunha, o Eduardo Goldstein, o Carlos Eduardo Ruschel, o Rogério Cucchiarelli, entre tantos aniversariantes, o Marcelo Portaluppi, parente do Renato? É, irmão. Ele tem O Janir Flávio, Branco, Mauro, a Micheline Grings, o Paulo da Silva Pinto, geólogo, a Milene Sirotsky, o Zé Laitano, um abraço ao Zé que está lá em Pelotas. Ontem era o pai dele, tá? Aniversário. Ontem era o João Carmine Laitano. Abraço pro Eduardo Mascarenhas Mardini e o nosso glorioso Hélio Jorge Corá, que completa doutor 95 gosta de frequentar a casa do Paulo Sérgio. Paulo Sérgio fazia aquelas festas e convidava o doutor Sempre, Corá para ir Corá lá. sempre nas Sempre foi festas. aquela festa do Cordeiro, né? Sim, doutor Muito Hélio bom. Jorge Corá, meu amigo de tantos anos, fomos fundadores da Confraria da Antártica. Um abraço a ele, dos seus 95 anos, e fica aquela frase, Corá: saudade, palavra malvada que fere sem deixar cicatrizes. Um grande abraço, meu amigo Hélio Jorge Corá, que foi durante muitos anos presidente da Polar, da Antártica, grande amigo, amigo do peito. Pepsi ou Coca? Não, ele foi da Antártica, ele era cervejeiro, era um homem dedicado à cerveja. E a Cirlei Vasques, mãe da nossa Viviane Vasques, que está se recuperando de uma cirurgia. Um beijo a ela aí e pronta a recuperação. Um abraço também ao Luquezzi, que inaugurou hoje o Instituto, ele que esteve ontem conosco. J. Brugada, doutor Brugada, especialista em arritmia cardíaca e que é diretor médico do Barcelona e que examinou o nosso Arthur quando esteve lá. O Ronaldinho não precisou de exame. Já foi aprovado de cara, Ronaldinho. Tá bom. Muito obrigado, Garcia. César Pacheco, um abraço semana a vocês. Omar, um abraço na nossa homenageada com estas frases magníficas que trouxeste aqui a nossa Maria Helena. Obrigado, Leonardo Lamarck. Bom fim de semana aí. Nós retornaremos na segunda-feira com mais um Papa Debates e fica agora com as principais notícias do dia, com o Jornal da Pampa apresentado pelos nossos colegas daqui da capital, com a Vera Armando e do interior do estado. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.